Boa noite, meus queridos. Mais um dia que estamos aqui para louvar o nosso Deus, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Em tempos como esse, também são tempos da gente colocar a nossa vida diante de Deus. Saber que Ele está no controle e assim, quando nós os entregamos, o nosso dever é descansar nele, meus irmãos. Eu vou ler um trecho da Palavra de Deus, está na carta de 1 João, no capítulo 5, e diz assim o versículo 13: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros, que credes no nome do Filho de Deus. Para nós que cremos, que sabemos que Jesus está no controle das coisas, para nós que reconhecemos Ele como Salvador das nossas vidas, nós podemos ter um descanso, irmãos, e uma alegria dentro de nós por sabermos que nós temos a vida eterna. Esse é um convite que o Senhor faz a todas as pessoas, mas é um convite e um privilégio, no caso, que só recebem aqueles que têm o Filho de Deus. Então, tanto para você que nos assiste, que já reconhece Jesus como seu Salvador, ou para você que nunca ouviu falar nessa história, que nunca sabe disso, é tempo para você também pensar um pouco nos dias de hoje sobre quem é Jesus, sobre o que Jesus faz na vida das pessoas e sobre a obra redentora dele no coração daqueles que creem no seu nome. É tempo de nos humilharmos, é tempo da gente buscar o Senhor. E nada mais oportuno do que este dia, hoje, agora, nesse momento em que você está me vendo aí no seu notebook, na sua televisão, seja lá onde for, o Senhor quer alcançar a sua vida. E nós vamos adorar a Ele nessa noite com muita alegria no nosso coração, porque nós sabemos que nós temos a vida eterna através do sangue de Jesus. Vamos agradecer a Ele por isso nesse momento? Aí onde você está, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus, coloque sua vida diante de Deus agora e seja grato, porque Ele nos salva, Ele nos perdoa, Ele nos lava, Ele nos limpa dos nossos pecados, das nossas falhas e nos faz filhos dele. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque nós estamos aqui mais uma vez, mais um domingo, Senhor, para poder te adorar nesse dia tão especial, nesse momento tão especial, tão oportuno em que a gente pode olhar para a palavra do Senhor em dias tão tensos como esse que nós estamos vivendo, Senhor, em meio a tantos rumores, em meio a tantas falas, Senhor, nós podemos acalmar nosso coração e saber que se o Senhor está no controle, tudo basta, Senhor. Nós precisamos apenas confiar. Nós te agradecemos por este momento, nós te agradecemos pelas pessoas que estamos assistindo agora, que o Senhor venha ao encontro de cada um e o Senhor esteja abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Vamos agora louvar o Senhor. Então, se você puder ir na sua casa, pede a Deus para te ajudar a louvar com alegria. Apesar de ser assim, de maneira digital, a fé é real e o Senhor Jesus te abençoe. Correndo pros teus braços, pra nunca mais me afastar, e sou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença mais que todos os bens que tu possas me dar. Cansado e perdido.
das águas, nossa sede, minha sede é maior que o mar. Se você está distante, volte para Jesus, correndo pros seus braços, para nunca mais se afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença, mas que todos os bens que tu possas me dar. Tu possas me dar. A presença dele é melhor do que os seus presentes. Correndo pros teus braços, correndo pros seus braços, pra nunca mais me afastar. Estou arrependido e disposto a me humilhar. Prefiro tua presença, mas que todos os bens que tu possas me dar. Tu possas me dar. Distante de chegar. Você tem andado longe de Deus, é tempo de voltar a se relacionar com o Senhor. A fé, ela move montanhas. Nosso Senhor Jesus diz que quem tem fé pode fazer muita coisa. Tudo é possível àquele que crê. Essa música fala disso. Eu não fujo da luta, mas pela fé eu encaro, pois em Jesus nós somos mais que vencedores. Fé que remove montanhas, fé que acalma o mar, só em Jesus, só em Jesus. Fé que transforma situações, fé que salva o pecador, só em Jesus. Só em Jesus. Aprende o refrão pra cantar com a gente, ó. Eu não vou fugir da luta, sou mais que vencedor, não aceito a derrota, sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor, em Cristo que me amou, eu sou mais que vencedor. Na cruz por mim morrer, eu sou mais que vencedor, mas a morte ele venceu, sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor, com a força do Senhor, eu sou mais que vencedor. 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 Oh, mais que vencedor. Mais que vencedor. Oh, mais que vencedor. Eu não vou fugir da luta, sou mais que vencedor, não aceito a derrota, sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor, em Cristo que me amou, eu sou mais que vencedor. Na cruz por mim morreu, sou mais que vencedor, mas a morte ele venceu, sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor, por a força do Senhor, eu sou mais que vencedor. Aleluia, somos mais que vencedores.
Nós sempre vamos adorar o nosso Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se o agradável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se o agradável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Bem, Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque Tu és o Rei de toda a terra. Tudo está em Tuas mãos. Receba essa adoração, Deus, que apesar de ser imperfeita tecnicamente, Deus, ela é fruto de lábios que confessam o Teu nome. Seja engrandecido em nome de Jesus. Amém. Agora é hora de nós estudarmos a Palavra de Deus. Hoje a nossa meditação está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. Peço que você acompanhe comigo aí a leitura do livro de Hebreus 12, 1 a 3. A palavra do nosso bom Deus diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar? Senhor, fala conosco, permita-nos ouvir a Tua voz e sermos edificados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu já preguei nesse texto várias vezes. E talvez você, que é da igreja, já tenha me ouvido pregar nesse texto em algum momento.
mas eu gosto sempre de recorrer a esse texto, há vários momentos durante o ano, porque esse texto fala muito comigo e me traz a lembrança, o exemplo de Cristo, a caminhada que ele teve, e que na vida nós vamos passando por lutas. A vida é uma corrida com obstáculos. E a gente precisa olhar para Jesus e continuar a correr, sem desanimar, diante das dificuldades. Então é por isso que eu trago essa palavra para você, para mim, para que a gente possa relembrar os desafios da corrida e como fazer para vencer. Meu intuito é que a gente chegue no final da nossa caminhada de fé, dizendo como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Existe a corrida da vida e existe a corrida da fé. A corrida da vida segue o fluxo normal. Nós vamos crescendo, vamos desenvolvendo, estudamos, casamos, temos os nossos filhos e netos, envelhecemos e vai chegando a hora da nossa partida. A corrida da fé não tem um ciclo natural. A corrida da fé exige um ciclo sobrenatural. Precisamos da palavra, precisamos correr atrás de Deus, precisamos buscar a força que vem do Senhor para que a gente consiga desenvolver a nossa vida espiritual. Por isso que às vezes nós encontramos pessoas que correram muito na vida, mas desenvolveram pouco na fé. E tem gente que correu pouco a vida, mas tem a fé desenvolvida. Então são duas coisas que devem caminhar junto, mas muitas vezes as pessoas desassociam a corrida da vida da corrida da fé. Eu gosto muito de correr. Já corri várias vezes, corridas de 10, 11 quilômetros. Não teria hoje condição, e não sei se vou ter, de fazer a maratona. A maratona oficial tem 42 quilômetros. O cara que correu mais rápido, eu anotei aqui para poder falar para vocês, ele correu em 1 hora, 59 minutos e 40 segundos. Ele quebrou o recorde, o segundo colocado, o tempo, em segundo lugar, seria 2 horas e 2 minutos. Ele fez em 1 hora e 59. Eu tenho certeza que nessas corridas de 42 quilômetros, até em corridas pequenas, nós vemos pessoas desistindo. Gente que corre um pouco e às vezes sente alguma dor, ou o psicológico entra em ação e a pessoa vai desistindo. Ela não chega até o final. Meu desejo é que eu e você possamos chegar até o final da vida cristã, da corrida da fé, sem desistir no meio do caminho. Existe essa desistência na vida cristã também. Muita gente desiste. Uma das razões que eu acredito ser a principal que as pessoas desistem é que elas não colocam o alvo da corrida correto. Correm por várias razões. Correm esperando bênçãos de Deus aqui nessa terra, coisa que Ele pode dar, mas não acho que deve ser o alvo da corrida. Correm esperando um bem-estar emocional. Correm, às vezes, esperando um lugar no céu ou o livramento do inferno. Correm esperando aplauso dos homens. Correm esperando conhecer doutrinas das igrejas. Mas a verdade é que nós corremos, porque nós temos um alvo. E o nosso alvo é Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando nós corremos olhando para Ele, a corrida se torna não mais leve, porém mais animada, mais instrutiva, mais motivadora, quando nós olhamos para Jesus. Então o problema de muitos é que correm sem olhar para Cristo. E correr sem olhar para Cristo é sinônimo de desistência. Uma hora vai ficar difícil a caminhada. Paulo escreve, se foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, uma carta que fala muito da superioridade de Jesus. Se você ler com calma o livro de Hebreus, você vai encontrar Paulo falando, se foi Paulo que escreveu de novo, eu tenho o hábito de dizer que foi Paulo, a gente não sabe quem foi. Escrever falando de Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Noé, Jesus é maior que o judaísmo. O problema é que esses irmãos estão enfrentando em algumas cidades menores, cidades pequenas, cidades do interior ali, os judeus, uma crise ideológica, uma crise de outros pensamentos, um desdém, um descaso por estarem andando com Jesus. E nas cidades maiores é uma crise mesmo física, uma perseguição física, não só ideológica, mas física. Então, nós estamos falando de irmãos aqui que estão recebendo uma mensagem debaixo de dura opressão e de perseguição. E diante disso, o autor de Hebreus fala para ele, olha, para vocês não desistirem, para vocês não desanimarem, eu quero mostrar para vocês que Cristo é o maior. Ele é maior que a lei, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Noé, ele é maior do que Melquisedeque, ele é o sacerdote perfeito, ele é o exemplo perfeito. Ele é inclusive maior do que os heróis da fé, citado na Galeria da Fé do capítulo 11.
Agora Paulo fala de Cristo no capítulo 12. Então Jesus é o grande exemplo. Então a minha reflexão, a reflexão da palavra de Deus para nós nessa mensagem, eu queria que nós tirássemos lições para que a gente tenha força e ânimo para continuar na corrida da fé. Há lições nesse texto que nos ajudam a continuar, a não parar. A primeira lição está no versículo 1. A corrida vale a pena. Essa lição que eu queria que você guardasse. A corrida cristã, a corrida da fé, ela vale a pena. Em alguns momentos pode parecer que não, mas vale muito a pena. Bem-aventurado aqueles que perseveram até o final. Isso vale a pena. O versículo 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, visto que temos a nos rodear tão grande número de testemunhas. A parte A do versículo 1 fala para nós que nos cercam, está ao nosso redor, grande nuvem de testemunhas. Aqui Paulo faz uso, se foi Paulo que escreveu a carta de Hebreus, ele faz uso aqui de um movimento, de uma arena, onde todas as testemunhas estão vendo. E quais são as testemunhas que ele cita? Os heróis da fé do capítulo 11. Desde Abraão, Noé, Abel, Moisés, aquela galeria toda do capítulo 11. Você depois pode ler com calma. Esses homens servem como exemplo, são uma nuvem de testemunhas. A palavra para testemunhas aqui é mártires. Tão grande número de pessoas que entregaram a sua vida por essa corrida. Homens que entregaram toda a sua caminhada, todo o seu sangue, o seu fôlego de vida pela causa de Cristo Jesus. Gideão, Sansão e tantos outros morreram sem terem visto Cristo Jesus. Você pode ler os últimos versículos do capítulo 11 de Hebreus, você vai entender o que eu estou falando. Então o autor fala, olha, essa galera toda correu por causa de Jesus, defenderam a fé, caminharam com Deus, perderam as suas vidas, alguns sofreram por causa disso. É sinônimo de que essa corrida vale a pena. O apóstolo Paulo nos diz em Coríntios capítulo 15, de que em Cristo o nosso trabalho não é inútil. Portanto, permanecemos firmes e inabaláveis na obra do Senhor. O que eu quero te dizer, meus irmãos, é que Deus colocou na nossa caminhada pessoas que correram antes de nós e nos dão exemplo de que se elas entregaram a vida delas por causa desta corrida, eu e você também podemos entregar as nossas vidas pela corrida da fé. Então a primeira lição para que você se anime aí, a não parar, é que a corrida vale muito a pena. Segunda lição é que a gente precisa estar em forma, entrar em forma para correr. O versículo 1, finalzinho do versículo 1 diz assim: desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta. Existe aqui, irmãos, então, a necessidade de nós entrarmos em forma. A primeira maneira com que eu e você entramos em forma é quando nós desembaraçamos do peso e do pecado que nos assedia. Aqui o autor está fazendo uma ilustração a um corredor antigo. Na época que esse livro foi escrito, os corredores corriam com praticamente roupa nenhuma. Era um pano leve amarrado na cintura para que não tivesse absolutamente nada que pesasse ou atrapalhasse na corrida. Aqui a Bíblia vai nos dizer então que existem pesos que nós colocamos na nossa vida e pesos que precisam ser tirados. E o principal peso que nos atrapalha no desenvolvimento da corrida da fé é o pecado. São aquelas coisas que vão agarrando em nós, como John Bunyan vai dizer no livro Peregrino, né? Todas essas coisas deixam a caminhada do cristão complicada, é uma bagagem que ele põe nas costas. Então o que a Bíblia vai nos dizer é que para que a gente corra melhor, é preciso abrir mão de certas coisas. E eu quero te perguntar agora, quero que você reflita, o que você precisa abrir mão? Quais são aquelas coisas que têm te assediado? Aqui quando a Bíblia vai dizer que tenazmente nos assedia, está falando de coisa que está sempre nos distraindo. Imagine você fazendo uma corrida, tendo em vista chegar até o final. Quais são aquelas coisas que estão tirando a sua atenção da corrida? Está distraindo, às vezes está na sua mente. Às vezes é aquela coisa, não quero mais, vou parar, cansei, não aguento mais. Nossa, estou com sede, minha perna está doendo, olha lá, fulano está bem bom lá. Recentemente a gente fez uma corrida em Tiradentes e na corrida a gente passava por cada pousada legal. E enquanto eu corria, cansado já, eu ficava pensando, gente, legal mesmo era ficar naquela piscina ali. Então são essas coisas que nos distraem, o pecado faz isso. O pecado faz a gente parar de continuar a nossa corrida
para tentar pegar atalhos, caminhos que não vão fazer bem para nós nem para a nossa vida espiritual. E eu queria ler para você uma frase do reformador João Calvino, que ele diz sobre esse assunto, um comentário dele desse versículo, que eu achei muito relevante e quis trazer para você. Por natureza, nós já somos mais lentos do que já deveríamos ser, de sorte que não podemos permitir que outras coisas nos sirvam de atraso maior. Então, a nossa natureza carnal e humana já é lenta no desafio da corrida da fé. Imagina se a gente permitir com que outras coisas sobrecarreguem. Então, a segunda lição é essa. Para entrar em forma, nós precisamos desembaraçar do peso do pecado. Desembaraçar é uma palavra utilizada aqui na ideia de que, imagine você correndo e galhos e folhas e lama vão prendendo você. Desembaraçar e se desvencilhar dessas coisas. Tirar essas amarras, essas coisas que estão segurando os seus braços e as suas pernas. Tira isso. Em nome de Jesus, vamos nos libertar dessas coisas. Outra forma de entrarmos em forma, ele diz também no versículo 1, que é correr com perseverança. Você precisa cuidar do seu psicológico e da sua mente. Correr com perseverança. A palavra usada aqui para perseverança é continuar suportando sob circunstâncias dolorosas. Perseverar. Continuar sobre muita dor. Às vezes nós vamos correndo, não sei se você já teve esse privilégio, né, ou essa vontade de fazer uma corrida, e você vai correndo, chega algum momento que você sente alguma dor assim, por causa de falta de ar, alguma dor na perna, mas essa dor é suportável. Ela é suportável. Com um pouco mais de esforço e perseverança e trabalhando na sua mente, você vai suportar essa dor. Então o que a Bíblia nos diz é que na caminhada, a palavra aqui para carreira, correr com perseverança a carreira, a palavra é agona, do grego agona, que vem para nós a nossa palavra agonia, dor, desconforto, algo agoniante. Muitas vezes a corrida da fé traz dor, traz agonia, mas são dores suportáveis, porque as dores desse mundo não se comparam com a glória que está destinada para os filhos de Deus na eternidade. Então quando a dor da caminhada vier, você continua caminhando, suportando a dor. Correr com perseverança. E isso tem a ver com sua cabeça. Tome conta dos seus pensamentos. Pede a Deus para te ajudar a ter pensamentos bacanas. Pensar nas coisas lá do alto. Consertar e tentar mudar as situações tão difíceis para coisas boas na nossa mente. Né? O apóstolo Tiago vai nos dizer lá no livro de Tiago de que o pecado ele começa aqui. Nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças. E a tentação, uma vez concebida, dá luz ao pecado. Então, tem que cuidar da cabeça. Então, duas formas de entrarmos em formas. Largarmos aquelas coisas, os pesos que estão nos atrapalhando. E pôr perseverança na nossa mente. Terceira e última lição que eu quero deixar para mim e para você nessa mensagem é: fixe os olhos em Jesus Cristo. Precisamos fixar os nossos olhares em Jesus. Não podemos tirar o olho dele hora nenhuma. Olha o que diz o versículo 2 e o versículo 3. Fantástico esses dois versículos. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não fez caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis e nem desmaie a vossa alma. Para a gente conseguir chegar até o final da corrida, nós precisamos colocar os nossos olhos firmes em Jesus Cristo. A palavra que o autor usa para fixar os olhos, olhar firmemente, é essa ideia que a gente tem aqui, de colocar os nossos olhos considerando atentamente o que ele fez e quem ele é. O texto fala para nós que nós devemos colocar os nossos olhos em Jesus, e eu quero te falar por que você deve fixar os olhos em Jesus. Em primeiro lugar, aqui no versículo 2, diz que ele é o autor e consumador da fé. E a gente não pode ficar olhando para quem não vai fazer a gente desenvolver. Olhamos para Jesus e ele vai fazer a gente desenvolver. Porque ele deu a nossa fé, na corrida que nós estamos entrando, corrida da fé, a fé quem deu foi ele. Ele é o autor da fé. Ele originou a fé em nossa vida. E ele é o consumador da fé. Quando ele morre na cruz, ele diz, está consumado. Então ele é o início e o fim da nossa caminhada. Ele é a razão, o motivo para nós caminharmos. Ele é o autor e consumador da fé. Ele só não nos deu a fé, como ele veio na terra e mostrou como é viver pela fé. Ele consumou como viver pela fé. Então ele é o autor e consumador da fé, mas ele também é aquele que suportou
a pior corrida que alguém já poderia ter suportado. O texto diz que em troca da alegria que ele estava proposta, ele tinha a possibilidade de viver uma vida, permanecer numa vida mansa, tranquila e boa, e nobre. Ele suportou a vergonha, a ignomínia, não fez caso da vergonha de carregar uma cruz, ser chamado de pecador, ser chamado até de Beelzebu, o maioral dos demônios, não ser tratado com respeito na sua própria terra, ser desvalorizado dentro do seu lar, porque ele dizia ser o Filho de Deus, mal falado por fariseus, mal falado por líderes, maltratado na hora da própria morte. Mesmo assim, ele suportou a cruz. Não fez caso da ignomínia. Em troca de uma alegria, ele suportou a dor. E ele chegou até o final. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente percebe também que ele suportou a pior corrida que alguém poderia suportar. Todo exercício físico, a gente toma, por exemplo, aquele que já é melhor do que nós. Se você começar a entrar na academia, você vai ter que se espelhar em alguém que já está mais desenvolvido. Já malha melhor, já malha certinho, está com o corpo, né? Como a gente diz aí, já está no shape adequado. Se você quer melhorar a sua qualidade de alimentação, sua alimentação, você tem que olhar para alguém que come melhor, que faz receitas saudáveis. E na vida cristã não é diferente. Se a gente quer chegar melhor, a gente precisa olhar para o grande exemplo, o melhor de todos, que é Jesus, e que passou pela corrida mais difícil. E o resultado de tudo isso, o texto vai dizer que agora ele está sentado à destra do trono de Deus. Eu queria te falar uma coisa. Se você fizer a corrida ao modo de Jesus, a vitória que você vai receber também será do mesmo modo que ele recebeu. Porque o livro de Apocalipse nos diz que todos que chegarem até o fim receberão a coroa da glória. Os louros da vida eterna nos aguardam se nós caminharmos como Jesus caminhou, se nós formos discípulos do grande mestre. Então quem sofre como Jesus sofreu, corre como ele correu, chega no final como ele chegou, vitorioso, glorioso na vida eterna. E por fim, meus irmãos, eu queria te falar, relembrar essas 3 lições que nós tiramos agora nessa mensagem. A primeira delas é que a corrida vale a pena. A nuvem de testemunhos que ficou para trás, os mártires que ficaram para trás, nos mostram que vale muito a pena. Segundo lugar, a gente precisa entrar em forma. O pecado tira a gente de forma, tira a forma da gente, deixa a gente desformado, vamos dizer assim, deixa a gente fora de forma. A nossa mente turbulenta também deixa a gente fora de forma. Precisamos colocar isso aí no eixo. E em terceiro e último lugar, olhe para Jesus. Não há exemplo melhor. Da lista dos heróis da fé, o autor de Hebreus deixa Jesus por último, porque ele, sem dúvida, é o melhor e o maior herói da fé. É claro que nós temos exemplos positivos em Abraão, Moisés, Noé, mas o nosso maior exemplo a ser seguido é Jesus Cristo de Nazaré. Ele correu, ele venceu e ele nos espera lá no fim da corrida para entregar os louros da vitória para mim e para você. Então eu queria te encorajar a, nesses dias difíceis, né? Dias que o mundo passa por uma grande calamidade, o mundo passa por um grande desafio, a não desanimar na corrida da fé. A corrida da vida segue o seu fluxo natural. As pessoas vão caminhando como Deus planejou. A vida e a morte está nas mãos do Senhor. Mas e a corrida da fé? Como você vai chegar até o final? Meu desejo é que você viva muito a corrida da vida e chegue muito bem também na corrida da fé. Não deixe de lado a corrida da fé em torno da corrida da vida. Corra com perseverança. Corra olhando para Jesus. Chegue até o final. A frase que eu queria deixar para o final, uma frase que eu anotei e quero que você grave também na sua mente e no seu coração, é o seguinte: na corrida da fé, o exemplo é Cristo e o alvo é o céu. Que Jesus te abençoe. Quero orar, encerrando assim o nosso culto. Se você quer nos apoiar, você quer fazer alguma oferta, você que é membro da igreja, quer entregar o seu dízimo, você pode entrar em contato com os irmãos da igreja, comigo, ou com a tesouraria, que nós vamos te falar como você pode fazer isso, tá bom? Peço que você ore. Se você quiser nos ajudar também a recolhermos alimentos para cestas básicas, nós estamos com uma campanha de arrecadar pelo menos 200 cestas básicas. Você pode nos ajudar. Se você quer doar cestas básicas, pode doar. Se você quiser doar o dinheiro para a compra dessas cestas, pode ficar à vontade. As cestas giram em torno de R$45, R$50, uma cesta simples. Então nos ajude nessa empreitada de abençoar a vida das pessoas que estão passando por aperto. Tá bom? Que Jesus te abençoe, te dê uma boa semana, te livre do mal e te proteja. Vamos encerrar com uma oração? Ó Deus, estamos aqui diante da Tua palavra
e diante da Tua presença. E rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Misericórdia da nossa nação. Atende a causa do Teu povo. Olha, Deus, para essa terra. Gera em nós arrependimento e também derrama sobre nós do Teu poder, da Tua cura e do Teu milagre. Abençoa, Deus, a nossa igreja, os irmãos que estão acompanhando conosco aí pela internet. Que o Senhor os abençoe, fortaleça a casa deles. Dê saúde, ó Pai, cuide da mente, dê perseverança, tira todo o medo. Ó Deus, todo estresse, toda impaciência. Ó Deus, ajude-os a continuar na caminhada da vida cristã, sabendo que andar com o Senhor é melhor, é maior, é supremo chegar no final da caminhada, sabendo que a gente venceu com Jesus ao nosso lado. Toma conta de nós, em nome de Jesus. Amém. Todas as dificuldades que a gente passa, a gente tem que se lembrar do nosso Salvador e nos espelharmos nele, ele que nos ajuda. Então essa música fala isso. Lembre-se dele. Que engordam com aquilo que é nosso, e dos mercenários que cobram para nos dar o que é de graça. Lembre-se de quem gera das entranhas o seu povo, que valemos mais do que seu ouro, aquele sacrifício é vivo e permanece sobre todos nós para sempre. Eu vou me lembrar e não me esquecer. Sempre acreditar que o que me faltar, Deus já me deu, pelo que eu vivi. Sempre glorificar o meu Deus. Sempre. Esse do pão que nunca nos faltou em meio à seca, de quem multiplicou e faz com que nenhum dos seus se perca, que nunca foi alguém de carne e osso que nos fez mais nobres, e não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre. Lembre-se de quem nos deu o próprio sangue como um selo, que homens vão e vêm, mas ele permanece eternamente. Aquele que desceu é o mesmo que subiu e que nos levará para sempre. Eu vou me lembrar de não me esquecer de tudo que eu fiz.
Jesus te abençoe, te dê uma boa semana. Nós deixamos aqui o nosso desejo de vê-lo cada dia mais feliz na presença de Deus e servindo ao Senhor com alegria. Muito obrigado pela sua atenção, pelo tempo que você passou com a gente. E se puder, divulgue esse vídeo para que outras pessoas também possam louvar a Deus conosco. Jesus te abençoe e uma boa semana.